Ser mãe, né, é muito especial. O Senhor, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos gerar vida. E isso é uma dádiva muito grande que nós mulheres recebemos do Senhor. E eu hoje não quero falar de nenhuma mulher aqui, não. Hoje eu quero falar para nós, mães. Eu quero pegar alguns princípios aqui na Bíblia, que nós, para a gente não esquecer, que eu sei que todas vocês sabem, é só para a gente relembrar e para a gente não esquecer o que são os nossos filhos. Porque, na verdade, os nossos filhos, eles não são nossos, eles são do Senhor. O Senhor nos confiou eles. E a gente precisa ter isso nos nossos corações. E eu queria ler 2 textos. Um que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E o outro é o Salmo 127, versículo 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como as flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós temos hoje, né? E nós, como mães, a gente enfrenta muitas questões que às vezes a gente fica, Senhor, como que eu vou resolver isso? Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe. E não vem um manual pronto, não vem uma cartilha ensinando como a gente cria os filhos. Mas a Bíblia nos mostra alguns princípios que nós precisamos seguir para que nós venhamos ter filhos fortes, filhos que venham estar nos caminhos do Senhor. E é nisso que nós precisamos formar os nossos filhos. É nesses princípios que a gente precisa aplicar na criação dos nossos filhos. E o primeiro deles é instruir. Lá em Provérbios 22, 6, pode pôr aí, Isaac, por favor? Diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, na verdade, eu não vou falar só aqui nós mães, mas nós pais, porque aqui também estão os pais, né? Então, nós pais temos essa incumbência da parte do Senhor de instruir os nossos filhos. Filho não é só para arrumar ele bonitinho, cheio de enfeitezinho, dar tudo o que ele quer, não. A gente precisa instruir ele na palavra. A gente precisa ensinar o caminho para ele. E a gente só ensina no caminho, é caminhando junto. Não tem como eu ensinar sem eu estar junto. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes, a serem humildes, a respeitar as pessoas. Todas as pessoas, elas precisam ser respeitadas. E nós precisamos, desde pequenos, ensinar isso para os nossos filhos. Porque valores e princípios cristãos, eles precisam ser ensinados. Na época, lá nas primeiras famílias, né, lá em Gênesis, na época lá de Abraão, de Isaac, eles ensinavam, não tinha a Bíblia para eles lerem, mas tudo aquilo que era passado, eles iam passando. E eu creio que eles reuniam ali, não sei se todos os dias, mas provavelmente sim, para que chegasse, né, os ensinamentos para a gente hoje, eles iam passando. E nós não podemos perder isso. A gente, como mães, como pais, a gente não pode perder essa cultura de ensinar os nossos filhos. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 12 e 3 diz assim, ó: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar algo doce.
Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos passar para eles todos os ensinamentos que eles precisam. A gente, tipo assim, somos nós os tutores que o Senhor colocou para a gente passar isso para os nossos filhos. Ah, Ivone, meus filhos já estão velhos e tal. Então, infelizmente, aqueles que já têm os filhos velhos, se não tiver passado, cabe ainda orar, né? Mas a gente que tem os filhos menores, aquelas que estão tendo filhos pequenos, tem a chance maior de não errar. Porque nós não temos uma segunda chance com os nossos filhos. A gente tem que acertar. A gente não vai ter uma segunda chance. A hora que o Davi crescer e não ter dado certo, eu não vou ter uma segunda chance com ele. A gente só tem uma chance e a gente tem que fazer o certo. E é dever nós, como pais, conduzir os nossos filhos à maturidade corporal, intelectual e espiritual. Deus nos reveste de autoridade para isso. E, claramente, é uma autoridade que reveste em serviço. Assim, eles devem crescer em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. A gente às vezes acha que, nossa, que eu estou ensinando que isso, mas o menino quando chega perto dos outros, uma falta de educação. Menino passa, nem te cumprimenta. É tão feio isso. E a gente precisa ensinar essas coisas para os nossos filhos. Eles não vão nascer sabendo. Então, a gente precisa ensinar isso em casa, para quando chegar diante da sociedade, diante das pessoas, a gente não passar vergonha. E nós, pais, eu já disse, né, que nós somos os tutores dos filhos de Deus. E nós devemos ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Nós, pais, somos responsáveis perante o Senhor como nós educamos e orientamos os nossos filhos. A responsabilidade é nossa. Diz a palavra de Deus, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem cuidado dos filhos que Deus te confiou? Você tem entendido que esses filhos, ele não é seu, que ele é do Senhor? E o segundo princípio que eu quero dizer é o exemplo. Nós, cristãos, nós devemos reconhecer que o exemplo se trata de um princípio divino, não apenas uma constatação de uma conduta de bom resultado. E a falta de exemplo na criação dos filhos, ela não funciona. O exemplo, ele é poderoso, seja bom ou ruim, e o seu impacto, ele é imensurável. Vamos ler o que diz lá em Mateus 23, o versículo 1 ao 3. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imites nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, não adianta nada nós queremos ensinar algo para os nossos filhos que nós não fazemos. Então, o exemplo, ele é muito grande e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a força do exemplo ela é tão grande em nossos filhos que até de forma inconsciente eles reproduzem os nossos comportamentos. A Bíblia nos mostra que Abraão, quando em terra estrangeira, chamava Sara, sua esposa, de irmã, porque tinha medo de morrer. Isso fala lá em Gênesis, não precisa colocar não. Lá em Gênesis 22 fala isso, né? Seu filho Isaac fez o mesmo com a sua esposa Rebeca. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, somos levados a repetir a conduta errada dos nossos pais. E a didática do exemplo, ela é imensurável e fala mais alto do que palavras.
Muitas vezes, a falta de conduta correta dos pais afetará negativamente os filhos, assim como no exemplo de Abraão e Isaque. E quando falamos sobre ensinar pelo exemplo, sua eficácia independe da qualidade do tempo transmitido. Qualquer tipo de conduta aprovável ou reprovável exercerá algum tipo de influência sobre os nossos filhos. Então, assim, essa constatação ela deve gerar temor nos nossos corações. Porque ou eu vou dar um bom exemplo, ou eu vou dar um mau exemplo. Então, querendo ou não, o seu filho está te copiando. Mas eu não estou. Pode ter certeza que ele está te copiando. Então, cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você está reproduzindo. Porque nós somos responsáveis diante de Deus para a criação dos filhos que Ele nos confiou. E Jesus, falando aos seus discípulos, lá em João 13:15, ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus, ele não só ensinou, ele não só pregou para os seus discípulos, ele deu exemplo para quê? Para que eles seguissem. E nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar, nós precisamos falar, mas eles precisam ver em nós o exemplo de mulher de Deus, o exemplo de mãe de Deus, o exemplo de mulher de oração. O seu filho não tem que ver isso em outro lugar, ele tem que ver isso dentro de casa. E nós precisamos desenvolver isso para que nós venhamos ter filhos que glorifiquem o nome do Senhor. E a filosofia, ela ensina que nós somos fruto do meio em que vivemos, como se cada um de nós fosse uma coxa de retalho montada a partir do ambiente e das pessoas que nos cercam ao longo da vida. E nós não podemos escolher o que os outros farão a nós, mas nós podemos sim escolher a forma de reagir, absorver e catalisar a esperança as experiências que a vida nos dá. Se estamos onde estamos hoje, entendamos que tudo isso foi fundamental para chegarmos até aqui e seguirmos em direção ao nosso destino em Deus. Então, tudo que nós passamos vai servir de bagagem para que para quem eu vou ser lá futuramente. Então, tudo que nós ensinamos hoje para os nossos filhos vai refletir na vida futura dele, na vida adulta dele. Então, a vida cristã, ela deve ser pautada pelo exemplo. Nós, assim que conhecemos o Senhor, já precisamos ter cuidado com a nossa conduta. E quando nós somos pais, nós temos que redobrar isso aí. Porque nós vamos reprimir outros seres iguais a nós. Querendo ou não, os nossos filhos serão as nossas cópias. E em terceiro lugar, é a disciplina. Olha o que lá em Apocalipse 3:19 diz. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. O próprio Deus revela essa disposição em repreender e castigar a quem Ele ama. E nós? Será que nós estamos disciplinando os nossos filhos da maneira correta? Será que nós estamos demonstrando esse amor que o Senhor demonstra para nós? Porque a palavra de Deus fala que Ele repreende a gente, que Ele disciplina a gente porque Ele nos ama. Será que nós estamos disciplinando os nossos filhos porque nós amamos eles? Ou será que o amor é tão grande que a gente não tem coragem de aplicar uma disciplina sequer, porque o meu filho ele é especial. O meu filho ele não tem defeito. Porque muitas mães é assim. E a palavra de Deus, lá em Provérbios 29:15 diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Mãe, o nosso papel na criação dos filhos
é muito, 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 muito mais árduo do que o pai. Porque a mulher ela foi criada para ser dona de casa, para ficar em casa, né, para cuidar da casa. A palavra de Deus fala que nós temos que ser boas donas de casa, que nós temos que amar os nossos filhos e os nossos maridos. Então, nós precisamos buscar no Senhor essa sabedoria para saber disciplinar os nossos filhos. O versículo primeiro que eu li fala, né? Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nossos filhos, eles precisam ser disciplinados. Eles precisam saber o que é a disciplina. Não tem como você ensinar uma criança sem você disciplinar. E lá em Provérbios 13, 24, diz assim, ó, o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Então, a gente disciplina é porque a gente ama. Não é porque a gente é ruim. Aquele que não disciplina não ama. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Então, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, não importa a idade, viu? Não existe esse trem que eu não vou fazer isso no meu filho, não, porque senão eu vou perder ele, porque senão eu vou afastar ele. Se você pensa dessa forma, você já perdeu ele há muito tempo para o diabo. Porque se você não tem coragem de corrigir e de falar o que seu filho precisa ouvir, ele já não está mais no Senhor. Infelizmente. E nós precisamos, como pais, ter essa responsabilidade diante de Deus. Os nossos filhos, eles não fazem o que quer, enquanto eles não são maiores, eles não trabalham e dá conta de sustentar, não. Eles fazem o que os pais determinam. É nós que sabemos o que é melhor para eles, eles não sabem, não, até determinada idade. Lá em Provérbios 19, 18, fala assim, ó, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. A gente pode castigar, mas só não pode matar, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso aí. Não deixar a raiva fazer com que a gente espanque, né? Mas dar uma boa surra de vez em quando faz muito bem. E crianças que crescem em um lar sem disciplina, elas se sentem pouco queridas e pouco dignas. A elas falta direção e autocontrole. E conforme cresce, se rebela e tem pouco ou nenhum respeito por qualquer tipo de autoridade, incluindo a de Deus. Então, gente, isso é muito sério. Criar filhos é muito sério. Criar filhos não é brincadeira. E nós não podemos brincar com essa responsabilidade que nós temos. E por último, que nós precisamos, gente, é de oração. Nós mães, nós somos as principais intercessoras dos nossos filhos. Não existe filho bem criado, filho bem-sucedido, sem oração. Sem a súplica constante diante de Deus em favor dos nossos filhos, todos os demais esforços são inúteis. Não adianta eu querer dar o melhor para o meu filho, se o principal eu estou negligenciando. Não adianta eu querer que o Davi, que o Daniel sejam os meninos mais inteligentes na escola, curse os cursos melhores que podem render mais dinheiro para eles, se eu não estou fazendo o principal, que é colocar eles na presença de Deus todos os dias, para que Deus venha livrar eles de todos os caminhos errados, de todas as ciladas de Satanás, de tudo aquilo que não é de Deus para a vida deles. Então, nós mães, nós temos essa responsabilidade diante de Deus para com os nossos filhos. João Calvino diz assim, ó, a oração é o antídoto para todas as aflições. E nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ser umas mães que oram pelos nossos filhos e não cansem de orar.
Porque é isso que vai fazer diferença na vida deles. É as orações que vai sustentá-los, que vão livrar eles do mal e que vai fazer com que eles sejam homens de Deus, com que eles sejam homens cheios do Espírito Santo e que vão dar a certeza de que eles vão ter um caminho seguro. Porque em nenhum momento a palavra de Deus fala, porque nós somos cristãos, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, nós sabemos o que é amar a Deus, isso não garante que os nossos filhos vão ser. É responsabilidade minha e sua, inculcar a palavra de Deus neles, orar por eles, corrigi-los e ensiná-los. Porque senão, a gente não vai ter um bom êxito de sermos mães que venham criar filhos para o Senhor. Nós vamos estar criando, às vezes, até monstros, viu? Porque os filhos que não são criados, que não são educados, que não são disciplinados, que não têm exemplo, nisso aí, não vai dar em nada, não. E a gente precisa orar e clamar ao Senhor. Muitos têm só um. Quem tem só um é mais fácil, viu? Outros têm 2, já é mais difícil. Outros têm 3, vai só complicando. E outros têm 4. Então, tipo assim, a gente só tem uma chance de acertar. Porque não vai existir uma nova oportunidade para você criar o seu filho para Deus. Você não vai ter uma segunda chance. É agora. Não existe que o meu filho cresceu e agora eu vou tentar ensiná-lo. Não. A gente que tem filhos pequenos, a gente não pode deixar o tempo passar e a gente não pode perder a oportunidade de ensinar os caminhos certos para eles. A gente não pode errar. Então, e só no Senhor é que nós vamos ter a garantia de que os nossos filhos vão ser dele. É só em Deus, é só orando mesmo, é só clamando, porque não existe uma forma, a mesma forma que eu criei o Davi, eu criei o Daniel, e eu vejo o tanto que eles são diferentes, o tanto que um é totalmente diferente do outro. Mas peraí, para o Davi deu certo isso, para o Daniel não dá. Então a gente precisa todos os dias, Senhor, dá-me sabedoria, me ajuda, porque não é fácil. E não é fácil mesmo. Ser mãe é muito difícil. Ser mãe, tem um ditado aí, né? Ser mãe é padecer no paraíso. É padecer mesmo, porque não é fácil. Mas existe um Deus que te capacita, que te dá sabedoria e que está o tempo inteiro disponível para te ajudar. Mas você precisa buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo e estarmos continuamente orando e clamando a Ele pelos nossos filhos. Amém? Então, eu queria orar para que o Senhor nos ajude. Eu ia chamar as mães, era agora. O Renato foi e atropelou. Então, assim, aonde você está aí mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos e que a gente possa orar para que o Senhor nos ajude a sermos mães que criem filhos. Vamos ficar de pé? Que crie filhos para glorificar a Deus, que crie filhos para Deus, porque os filhos, eles são de Deus, eles não são nossos. Eles não é algo que é propriedade nossa, viu? Eles são do Senhor e tenha no seu coração isso, que eles são do Senhor e não é seu, viu? Ele vai casar, ele vai deixar você e seu marido e vai fazer a família dele, não vai estar nem aí mais para você, viu? É desse jeito os filhos. A gente cria eles, não é para nós. A gente cria eles para eles arrumar uma mulher boa de Deus, casar e construir a família dele. Senhor, nós queremos nessa noite, ó Pai, clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha nos ajudar como mães, ó Deus, para que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduzir, ó Pai, para que o Senhor venha nos dar sabedoria todos os dias, ó Deus, para criarmos os nossos filhos para Ti. Senhor, nos capacita, ó Pai, nos dá paciência, ó Deus,
nos dá, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece cada mãe aqui, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade de cada uma com seus filhos. Então eu clamo nessa hora, Senhor, nos ajude. Nos ajude porque o Senhor sabe que sem o Senhor nós não vamos dar conta. Que sem o Senhor, ó Pai, nós vamos fracassar, ó Deus. E nós não queremos falhar, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, criar os nossos filhos para o Senhor. Nós queremos que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que eles sejam homens e mulheres do Senhor, ó Pai. Que eles vão refletir a glória do Senhor, ó Pai. E para isso eu clamo, Pai, a direção do Senhor, a capacitação do Senhor, a força que vem do Senhor sobre nós. Ajude nós como mães, ó Pai. Ajude nós, ó Deus, como pais, ó Deus. E que o Senhor possa em todo o tempo, ó Pai, estar, ó Deus, ministrando no nosso coração, nos ensinando, ó Deus, para que nós venhamos desenvolver esse papel tão importante, ó Pai, que é criar os nossos filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus.